Pessoal, essa moça se chama Dai Gomes e ela postou em seu perfil um vídeo muito impactante. Ela fala sobre um relógio enorme descendo do céu. E eu deixo os créditos do vídeo para o perfil Dai Gomes BR. Então veja esse vídeo com muita atenção, porque o que ela tem para nos dizer é muito forte sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bastante atenção. Eu tive um sonho onde eu vi um relógio de todo tamanho descendo do céu. O Senhor pediu para que eu contasse esse sonho porque ele é um alerta espiritual. Esse sonho, esse relógio, ele descia e ficava enorme no céu. E estava prestes a dar meio-dia. Eu estava na casa da minha avó. Eu lembro como se fosse nítido assim na minha frente, eu saindo da sala, indo pra varanda, minha avó vindo atrás de mim, eu sentei numa cadeira, tinha um toldo na nossa frente porque tava batendo o sol, então assim, tava na hora mais clara do dia. Eu sentei na cadeira, e quando eu sentei na cadeira, eu consegui ver o relógio descendo do céu. A minha avó veio conversando comigo, ela viu o relógio também, ela falou assim, nossa, Jesus tá voltando mesmo, olha só o que está acontecendo. E nisso a gente viu pessoas sendo levadas para o céu. Era como se essas pessoas elas estivessem sendo arrebatadas antes de Jesus voltar. A gente via pessoas dentro de uma caixinha transparente de coração. Era pessoa sozinha, eram famílias. E essas pessoas elas subiam e elas não estavam tristes. As pessoas que estavam dentro dessas caixinhas em forma de coração transparente, elas não estavam tristes, elas estavam indo, olhando para o céu e ansiando chegar lá logo. E a gente viu aquilo, a gente não ficou desesperado. E eu também vi um avião entrando. É como se esse avião tivesse sofrido uma turbulência e entrado nesse relógio. E vi pessoas também, normal, o corpo delas subindo e indo para esse relógio, dentro desse relógio. E eu e minha avó, a gente ficou conversando assim, e a minha avó falava assim, Jesus tá mesmo voltando, né? Daqui a pouco ele tá chegando. E nisso que a gente via essas coisas acontecerem, passou, faltava meia hora, depois já a gente 25 minutos, e foi passando. E a gente vendo aquilo acontecer. E quando a gente se deu por conta, já faltava segundos para dar meio-dia. De uns tempos para cá, vocês podem ver que tem muitas pessoas sonhando com relógios chegando ao meio-dia ou à meia-noite. Todos os sonhos estão batendo porque todos eles chegam sempre nesse número 12, como se fosse a virada do dia, só que nesse caso mostra a volta de Jesus. Continua prestando bastante atenção no que ela tem para nos dizer. E quando faltava segundos para dar meio-dia, eu levantei, fiquei do lado da minha avó e a gente ficou como de prontidão, que se Jesus estava voltando e a gente já ia subir com ele. Como se nós estivéssemos preparadíssimas, a gente soubesse que ele ia realmente voltar ali meio-dia. E a gente ficou de pé, Jesus voltou e eu acordei. E quando eu acordei, o Senhor pediu para que eu anotasse, tá tudo anotado aqui. E o Senhor me disse que esse ano ele vai recolher alguns dos seus. E também vai recolher pessoas do mundo, pessoas que ele deu tempo para se arrependerem e não se arrependeram. E ele vai recolher essas pessoas, porque ele precisa dessas pessoas para voltar, para ajudar ele a terminar algo para ele voltar. E ele vai recolher essas pessoas. Essas pessoas estão prontas para poder ir com ele. Quando eu acordei, o Senhor pediu para que eu escrevesse isso e que eu fizesse um vídeo. Muitas pessoas estão num sono profundo e essas pessoas não acordam. Mas Jesus, ele tá falando, eu estou voltando. Alguns, ele vai recolher. Não tem mais tempo para essas pessoas. Ele deu tempo suficiente e elas dormiram ou negligenciaram esse tempo. E o Senhor vai recolher eles. Se você vê esse vídeo, saiba que é um despertar espiritual. Se coloca em acerto com Deus. Busca se aproximar do Senhor, porque Ele pode voltar a qualquer momento, para mim ou para você. E se Ele voltar, para onde a gente vai? O que ela diz nesse final do vídeo é muito importante a gente pensar para onde nós iremos. Porque a maioria das pessoas que não acredita acha que ou não existe nada após a morte, ou eles vão reencarnar em outra vida. Mas isso é pura enganação do inimigo para nos deixar distraídos e desacreditados de Jesus. O inimigo cria vários deuses e várias religiões para nos distrair o tempo todo, para a gente não ter tempo de pensar para onde nós vamos, ou se Deus existe mesmo, e se Jesus viveu nessa terra como um homem para nos salvar desse mundo pecaminoso.
Então, meus amigos e amigas, não deixe o inimigo colocar isso em suas mentes. Sempre que você tiver dúvida de algo, pede a Deus sabedoria, busque se tem algo do tipo falando na Bíblia e pesquise sobre o assunto. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas possível, deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho. E que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.